Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Ezequiel capítulo 1, indo até o capítulo número 11. O tema do nosso devocional é o impacto das visões de Deus. O nosso texto base está em Ezequiel capítulo 1, verso 28, que diz: Como o aspecto do ar que aparece nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Muito bem, queridos, vou fazer alguns comentários aqui no nosso devocional e nós temos um contexto interessante nesse devocional de Ezequiel. Nós temos aqui duas situações. A primeira era que o povo que estava indo para o exílio tinha perdido o temor a Deus. Estavam indo para o exílio, mas mesmo assim eles ainda não tinham aprendido naquele primeiro momento o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Eles não tinham aquela compreensão de se voltar para Deus. Tanto esse grupo que está indo para o exílio, quanto o grupo que permaneceu lá em Jerusalém. E tudo o que estava acontecendo não estava levando eles, para um arrependimento, um conserto, uma verdadeira reflexão sobre tudo que está acontecendo. Talvez alguns achavam até que era injusto o juízo que estava acontecendo naquela ocasião. E nós temos aqui a figura do profeta Ezequiel, que vai receber uma visão tremenda. E diz o texto que ele tem visões de Deus. E isso é muito importante porque quando nós temos uma experiência com o sobrenatural de Deus, tudo na nossa vida tende a mudar. A partir de Jeremias e de Isaías que nós vamos ver visões assim misteriosas. Você vê no capítulo 1 e no decorrer do livro, ali até o capítulo 11, vez ou outra aparece uma imagem, imagens misteriosas, visões assim complexas que no primeiro momento não dá para perceber o que se trata, o que significa. Claro que no capítulo 1, essa visão elas são mais acentuadas, são mais destacadas. Então ele tem visões aqui de 4 querubins, ele tem visão como fosse uma espécie de roda que acompanhasse esses seres. Ele fala que eles andam em forma de zigue-zague, ele fala de uma espécie de arco-íris que existe sobre o trono, raios que saem também desta visão. Então, quando se fala em raio, nós podemos entender que é o juízo de Deus. Esse arco-íris que aparece, esse arco grande próximo ao trono, nós podemos entender que é a aliança de Deus. E os querubins, assim, as visões que ele tem desses seres, são uma espécie de assistentes ou testemunhas do juízo de Deus. Então isso é para mostrar que por trás da vida cotidiana e até dos próprios pecados do povo, Deus ele está por trás de tudo, observando e julgando tudo com muita seriedade. Vai ter alguns momentos, até o capítulo 11 que nós vamos ler, que eles perderam praticamente esse temor, eles vão perder esse temor. Inclusive no capítulo de número 8, quando nós estamos lendo, nós vamos ver, por exemplo, a visão das abominações que eram feitas lá em Jerusalém. As pessoas que faziam ritos pagãos dentro do templo, próximo da localidade do templo, que o templo ele era um complexo junto com o templo ali centralizado. Vai falar inclusive de pessoas que pegavam um ramo e levavam ao nariz para cheirar, dando uma ideia de um rito pagão. Então, o que é interessante nós observarmos aqui é que Deus ele está por trás de tudo, acompanhando. Ele está observando, ele está atento, e isso nos chama atenção porque Ezequiel vai ter essa revelação, essa visão de que Deus está no controle, e está por trás de tudo observando. E quando ele tem essas visões, ele cai quase que morto, como diz no verso 28. Ele cai como que desmaiado de tanta glória que ele viu. Nos dá uma lembrança mais ou menos do que acontece lá no livro de Apocalipse, quando João tem a visão do Apocalipse, as revelações que ele tem, ele cai prostrado ali, entendendo que ele viu algo sobrenatural. Você imagine por um momento, se você pudesse ter uma visão da parte do Senhor, que você visse coisas sobrenaturais, coisas que você explicaria para uma pessoa, ela diria que você estaria louco, por exemplo. Qual é a intenção disso? A intenção disso é impactar mesmo. A intenção disso é assim mexer com quem, no profundo, com alguém que está recebendo essa visão. Então, você pode ver que quando nós temos uma visão do sobrenatural, aquilo marca a nossa vida. Então, isso é para mostrar para Ezequiel que o que estava acontecendo era um juízo de Deus. O que estava acontecendo não era por acaso. Deus estava vendo tudo que o povo estava fazendo. Inclusive, como eu disse no capítulo
capítulo 8, ele leva Ezequiel para ver as abominações que eram feitas em Jerusalém. E aí eu acredito que aqui no capítulo de número... no capítulo de número 10, no versículo 18, Deus vai falar que ele vai retirar, né, a glória dele, né, ele vai retirar a glória dele do templo, e justamente por essas abominações, porque Deus ele não compactua, né, com o paganismo humano, ele não compactua, até porque toda forma de expressão religiosa que não tem Deus como centro, biblicamente, aquilo não passa de uma idolatria, não passa de uma inverdade de homens que querem seguir o seu próprio coração. Então, devido tantas e tantas, né, digamos assim, que o povo praticou, né, principalmente até sacerdotes e líderes, com tanta corrupção, com tantas abominações que eles praticavam, inclusive chorando a Tammuz, né, que na mitologia babilônica era um jovem deus, que ele morre durante o inverno sendo muito jovem, e esse Tammuz, que é da mitologia babilônica, ele também é representado em outras religiões, como por exemplo nos gregos ele é tido como Adônis, e para os egípcios, né, o Osíris, né? Então Deus ele começa a mostrar de uma forma mais impactante que tudo que estava acontecendo tinha um porquê. E aí também vale também nós pensarmos que durante esse exílio babilônico, que Ezequiel é um dos profetas do exílio, nós vamos perceber que haviam pessoas que serviam a Deus, né, verdadeiramente. Inclusive mais na frente nós vamos ter a figura de Daniel, dos 3 amigos de Daniel, né, que vão sobreviver ali depois quando vão ser jogados na fornalha. Deixa eu só localizar aqui o nome deles. Tá aqui, ó. Daniel, Ananias, Misael e o Azarias. Depois vão ter seus nomes mudados, né? Então eram pessoas justas que foram levados para a Babilônia, né? Então eu deixo essa palavra para nossas vidas, que nós precisamos ter uma grande experiência com Deus. Inclusive, essa experiência realmente de um juízo que existe, que é algo tão sobrenatural, deve nos levar a falar do amor de Deus para outras pessoas. Se nós não estamos falando do amor de Deus para outras pessoas, não só para aqueles que nós amamos, mas para aqueles, principalmente, que estão se perdendo. Porque às vezes a gente só quer falar do amor de Deus para quem a gente tem afinidade. Na verdade, nós temos que anunciar o juízo de Deus para todos, né? Por isso que a mensagem é ide. E no capítulo de número 3, do versículo 17 ao 21, Deus ele fala que ai daquele que está vendo, né, alguém se perder e não avisa. E ai daquele que está vendo alguém se perder e não avisa. Diz que Deus vai cobrar o sangue de nós. É claro que em alguns momentos nós vamos ter que esperar o melhor momento para falar, mas não deve existir em nós esse descaso, né, com essa preocupação tão importante de anunciar o evangelho. Inclusive, o profeta que Deus vai falar para ele assim, olha, alguns não vão ouvir a palavra, mas fale a palavra. Às vezes dá a impressão que ele está sendo alguém duro, tipo o João Batista, mas eu não vejo dessa forma. Mas eu penso que nós temos que falar, queridos. Nós temos que colocar a vergonha no bolso e lembrar das visões tremendas que Ezequiel teve. Foram tão impactantes que levaram ele a não negligenciar. A palavra que talvez eu quis dizer seria essa, negligenciar. Às vezes negligenciamos o falar. A gente olha para a pessoa, não, essa aqui não vou falar não, para essa aqui eu vou falar. Não, nós temos que falar para toda pessoa que nós estamos vendo que está fora dos caminhos do Senhor, estão fazendo coisas erradas, sejam discípulos, familiares. Quando tivermos a oportunidade de falar, sim, amor, mas falar. Ele diz que aquele que ouve, nós salvamos aquela pessoa, mas aquele que não ouve, né, aquela pessoa segue o seu destino, né, a sua escolha. E nós estamos livres, digamos assim, do sangue daquela pessoa. Ele fala também interessante, que eu concluo essa palavra, algo interessante também, que ele fala do justo. Ele fala tanto para aquele que está se perdendo, que não conhece, como também o justo, que às vezes desvia o seu caminho. E ele fala que nós também temos que falar para aqueles que são justos. É exatamente a exortação que devemos fazer uns com os outros. No versículo 21 ele fala, no entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Então, tudo isso que ele está tendo nessa visão, esse impacto, é para despertar dentro dele uma experiência tremenda e um aviso muito forte de que Deus ele está assim no controle, ainda que as pessoas imaginem que Deus não está no controle, mas ele está no controle, ainda que pareça que, eu já orei, já fiz minha parte, Deus sabe todas as coisas. Claro que ele sabe, mas nós devemos, a partir dessa experiência que tivemos, de um impacto muito forte com a glória de Deus, anunciar o evangelho, anunciar para as pessoas, né, que há um juízo, que Deus é um Deus santo e que ele não aceita, né, idolatrias. Amém? Então deixa essa palavra para nossa meditação.
Devemos falar, sim, do Evangelho, anunciar, porque esse mundo está cheio de abominações, inclusive até nas igrejas, talvez nas nossas casas, talvez nas nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos mostre as abominações que existem e no momento certo nós possamos exortar aqueles que precisam ser exortados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.